te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós espera, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, no versículo de 1 a 12. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou ao ouvido do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos? E por isso os poderes miraculosos atuam nele? De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o conservava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisses. Instigado pela mãe, ela disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o apelo dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse sábado, ela aqui no Santo Evangelho, um evangelho muito conhecido, a história de João, né? A morte de João, como João foi martirizado de uma forma tão trágica, violenta e terrível, né? Até assim, a gente gera um sentimento só de ler o Evangelho, de uma brutalidade que não dá para compreender, uma ação de ser humanos
nesse grau de violência. Mas o que nos transmite esse evangelho? João era um anunciador da palavra de Deus, tanto que ele foi o precursor, aquele que abriu o caminho, né, para Jesus, aquele que anunciou Jesus, aquele que foi o último dos profetas do Antigo Testamento, e depois Jesus inicia toda essa obra do Novo Testamento. Então todo o anunciador, ele gera nesse anúncio também a denúncia. Todas as vezes que nós anunciamos uma verdade, nós contradizemos o mal, né? Então, existe um anúncio e dentro desse anúncio também existe uma denúncia daquele que está vivendo contrário a esse conceito do amor. Então, João, ele viu que Herodes e Herondíades estavam tendo um caso ali, e não era isso que João queria. João queria anunciar para que, por bem de Herondíades, por bem de Herodes, porque todo pecado ele escraviza o ser. Quando se denuncia algo, é para que aquele que está agindo de forma errada, ele se converta e volta para o caminho de Deus, porque o caminho de Deus nos leva à salvação. E se nós andar fora do caminho de Deus, esse caminho nos leva à perdição. Então todo o anúncio ele gera uma denúncia por isso, porque é contrário. Então Herondíades ficou muito revoltada com João, porque João contradizeu aquela atitude errada. Herodes tinha até vontade de matar, mas tinha medo, quer dizer, se ver livre daquela verdade, né? Era uma verdade que João estava falando, mas era uma verdade que ofendia aquele que estava fazendo o contrário, que era Herodes e Herondíades, né? E assim também somos nós que evangelizamos. Muitas vezes, quando nós anunciamos as verdades de Deus, nós estamos denunciando aquilo que não é verdade de Deus, é contrário. E por isso, então, nós também vivemos nessa dimensão, por isso que o mundo, né, tudo que se fala de verdade, levam para esse lado do preconceito, né? E na verdade, o que é verdade, a verdade ela denuncia a mentira, porque ela está anunciando a verdade. Esse anunciar a verdade é para que todos aqueles que estejam vivendo fora dela possam deixar esse caminho e voltar para o caminho de Deus. Então, aqui fala que eles foram lá contar para Jesus, né? Quer dizer, contar para Jesus que João tinha sido martirizado. E Jesus, quer dizer, anunciando isso também, que o mesmo que aconteceu com João, aconteceu também com Jesus. João mostrou o caminho que Jesus ia percorrer. E Jesus vem e percorre aquele caminho que nós conhecemos e revela também que todos aqueles que anunciam a verdade de Deus, ele denuncia a mentira e por isso vai ser perseguido. Quantas coisas hoje na sociedade nossa vive contrário ao amor. E quando a gente fala dessas contrariedades, cria revolta em muitas pessoas que vivem fora desse caminho da salvação. Então que Deus possa ajudar nós, todos aqueles que falam a verdade, que as perseguições que venham possam ser suportada e não desistir por causa das perseguições, mas sempre caminhar no caminho da verdade de Deus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe,
te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.